Boa noite. Boa noite. Nossa, boa noite, né? Aula. Né? Às vezes a gente vai tentar ter, vocês sabem. Boa noite. Boa noite. Mas nós estamos na casa, hoje, nessa data, principalmente. A gente deve estar aqui com muita alegria, com muita satisfação. Eu acho que a gente vai ter uma noite muito alegre. E, na verdade, a gente vai ter aqui várias atividades. Eu achei isso muito bacana. De várias pessoas que já são novas na casa, que não há muito tempo, que estão se integrando, que estão trazendo coisas novas para a gente, pessoal criativo, né? Teve gente, eu vou falar a verdade, né? Teve uns, mandaram criar letra de música. Quando eu vi, tinha umas 4, 5 letras de música lá no grupo. Eu falei, gente, como é que descobri esse povo antes, né? Então, todo mundo aí, super criativo. Então, a gente vai iniciar, elevando nossos pensamentos, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Jesus, essa grande oportunidade dessa família, estar aqui reunida nessa noite, comemorando essa data tão especial, mas muito especial aos nossos corações, uma data que faz parte da maior de todos nós aqui. Em cada tempo, a cada ano, alguém chegou e outros partiram, e aqui encontramos nós, nesse momento, fazendo o melhor que a gente pode por essa casa, por amada, que não é a Constituição, mas é a alegria de estarmos sempre juntos, unidos, para fazer o bem. E reunidos aqui também estão todos aqueles que já partiram. Disso eu tenho certeza absoluta que não faltou ninguém. Então vamos nos conectar nesse plano espiritual, amigo querido, que também é a nossa família. Nos conectar com o nosso Mestre Jesus e agradecer. Agradecer por estarmos aqui comemorando essa data que não é tão fácil de seguir em frente. Estamos aqui hoje porque um grupo muito grande de pessoas que aqui passaram deixaram a sua marca de alegria, de paz, de felicidade, de construção do bem. Então só temos aqui de estar gratos a Jesus por essa reencarnação, nós estarmos aqui todos reunidos em nome dele e comemorando esse crescimento, essa paz que a gente tem no coração quando chega aqui. Então, querido Mestre Jesus, que tu nos abrace, Senhor. Abrace cada um que se encontra aqui nesse momento. Todos nós temos histórias para contar. Os que passaram deixaram também as suas histórias. E hoje a gente vai reviver um pouquinho desses momentos. E hoje estaremos também gravando na história da nossa casa esse momento especial que vai ficar no coração de cada um, na nossa lembrança, mesmo quando a gente já não estiver aqui. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse momento, muito felizes com essa oportunidade. Que nosso Mestre esteja no nosso coração, que os nossos amigos da espiritualidade que se encontram aqui nesse momento se sintam abraçados por nós. E é com muita gratidão que eu me coloco aqui hoje, na condição que eu me encontro nessa casa, com muito orgulho. E agradeço muito por hoje estar desfrutando da casa do jeito que foi deixada para nós. Porque eles tiveram que fazer muito mais do que a gente faz para a gente viver esses momentos aqui. Então, que Jesus os abençoe, os ampare, e vocês também recebam nesse momento a mesma luz que vocês mandam para cada um de nós, em todos os momentos quando nós precisamos. Muito obrigada pelo legado que deixaram e por nós estarmos aqui hoje. Agradecemos a Deus, ao Mestre e a vocês que construíram tudo isso para que a gente pudesse estar aqui hoje. Que assim seja. Bom, agora, vocês sabem que nós temos apresentadores? Nós temos apresentadoras do evento, né, que daqui nos chama atenção.
né? Nós vamos ter apresentadoras, a Carla e a Marta. Elas vão ser hoje a dirigente aqui da casa, né? Vamos ser as dirigentes, né? Elas que vão chamar o pessoal. Já viu aquele? Olha só, olha lá, o EAK e você. Tá vendo? Temos até um canal de TV e elas vão fazer as honras, né? De chamar todos nós que temos as atividades para apresentar. Então elas estão ali, tá lá, fizeram script. Você tem que ter chique, treinaram, né? Muito bacana, né? O pessoal está muito criativo nessa casa. Muito bem, vamos passar a palavra para a Carla e a Marta. Olá, boa noite. Começa agora o EAK e você. Um programa de variedades produzidos pelos trabalhadores da Casa da União Espírita Allan Kardec, levando até você informação, cultura, espiritualidade, acolhimento e memória. E essa edição é muito especial, porque celebramos os 91 anos da nossa querida EAK. Uma história construída com amor, dedicação, trabalho voluntário e compromisso com o próximo. Ao longo do programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória da casa, seus fundadores, sua evolução e as atividades que fazem parte da vida de tantas pessoas. Teremos entrevistas, apresentações culturais, música, poesia e momentos preparados com muito carinho para toda a comunidade. Nossa repórter, Nádia Bulig, preparou um lindo histórico da EAK e uma entrevista com a nossa presidente, Ivana Almeida. A União Espírita Allan Kardec foi fundada em 23 de junho de 1935, por meio da fusão de dois centros espíritas pré-existentes que atuam na região de Cascatinha, o Centro Espírita de Cascatinha e o Centro Espírita Amor, Perdão e Caridade. A união dessas duas casas teve como objetivo fortalecer a divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e ampliar os trabalhos de assistência social e filantropia na cidade. O primeiro presidente foi nomeado a partir do Centro Espírita de Cascatinha, pelo diretor daquele, senhor Emílio Piobel, e chamava-se Antônio José Dantas, como ficou registrado na ata de 23 de junho de 1935. Só a partir de 13 de abril de 1970, a EAK passou a ter um CNPJ, funcionando assim como uma sociedade religiosa sem fins lucrativos. Foram 35 anos sem atuar como pessoa jurídica. E isso ocorreu porque o Código Penal de 1890 tornou crime a prática do espiritismo, da magia e de seus sortilégios. Lembrei do Mr. M, lembra? Os sortilégios. Né? Como se a gente fizesse sortilégios na casa espírita. A punição para quem frequentasse ou dirigisse os centros incluía multas e detenção de 1 mês até 6 meses. O Estado, pressionado pela classe médica, e pela Igreja Católica, utilizava também os artigos contra o curanderismo e o exercício ilegal da medicina, para fechar centros que faziam receitas de homeopatia ou passes espirituais. Durante a década de 1930 e o Estado Novo, a repressão policial cresceu consideravelmente. Centros espíritas de todo o Brasil eram invadidos, tinham documentos apreendidos e dependiam de alvarás policiais rigorosos para funcionar. O novo Código Penal de 1940, que entrou em vigor em 1942, removeu o termo espiritismo do rol de crimes, mantendo a punição apenas para o curandeirismo, charlatanismo e o estelionato. A partir dali, os centros consolidavam sua aceitação social através de extensos trabalhos de assistência social. Evangelização de crianças, jovens e adultos. A EAK cumpre sua missão de divulgar o Evangelho, tendo por base os ensinamentos cristãos e os 5 livros
que edificam a doutrina espírita, e outras obras complementares, como, por exemplo, os 412 livros psicografados pelo médium Chico Xavier e tantos outros compilados após seu desencarne. Instrução espiritual, filosófica e de base científica, sempre orientados pela obra kardeciana. A UEAK promove cursos de estudos sistematizados da doutrina espírita, curso de médios, curso de passes e atendimento fraterno. O serviço social da UEAK nunca para. Ele se divide entre coleta e distribuição de gêneros alimentícios e de limpeza às famílias carentes, coleta e distribuição de itens de bazar em bom estado de conservação, entrega de cestas de enxoval para recém-nascidos e cadastros de gestantes carentes para atendimento dentro deste protocolo. Os trabalhadores que cumprem a agenda de cursos trabalham ativamente em todos os setores da casa, de forma voluntária e constante, garantindo a comunidade das atividades ao longo dos anos. E a UEAK vem crescendo. Através de 91 anos, apesar de tudo isso, nunca parou de funcionar. Agora, vamos assistir uma breve entrevista à nossa presidente Ivana. Estamos aqui com a Ivana Almeida, presidente da UEAK, e a gente tem umas perguntas para fazer para ela. Ivana, muito obrigada por participar com a gente dessa entrevista. A gente gostaria de saber, quando você se vê como presidente de uma casa espírita, qual é o primeiro sentimento que te ocorre? Bom, para mim, é engraçado que eu nunca me vi essa palavra presidente, eu nunca me coloquei assim, né, na posição de presidente. Eu sei que é um termo que eu utilizar, mas nunca pensei muito nisso. Mas como você está perguntando, não é um sentimento, na verdade, que vem. Vem a palavra responsabilidade, sabe? A responsabilidade, não, na verdade, um sentimento. Considerando a questão como presidente, né, de responsabilidade. Mas eu falo assim, é uma responsabilidade amorosa. A responsabilidade, ela também tem um lado do sentimento, que é a afetividade que a gente tem que ter, junto com essa responsabilidade, o sentimento de afetividade em relação aos outros, porque a gente vai ter que viver, porque a gente vai ter que trabalhar. Então, essa responsabilidade vem junto com o sentimento. Ela não é um sentimento para mim, mas é o que nos move, né? Com as obrigações, né, que a gente tem que ter. Qualquer coisa que a gente vai trabalhar na gestão, tem que haver responsabilidade. Sendo a primeira mulher a gerir esta casa espírita, especialmente no ramo antigo, qual a marca que você crê que a sua gestão pode deixar? Então, eu acho que a marca vai ser as pessoas, sabe? As pessoas que vão talvez, né, se sentir tocadas ou não pela forma de lidar. Eu prefiro sempre conversar com as pessoas antes. Eu prefiro ouvir antes de tomar as decisões. Eu acho que isso é uma forma que a gente tem de conciliar os conflitos da gente. Sempre saber falar, para mim, é a parte mais importante na convivência e no relacionamento, seja na casa espírita ou em qualquer lugar. Então, a forma que a gente fala
que a gestão não é só, então vai ser verdade, não vai ser só meu. Vai ser desse grupo que faz a gestão da casa. Eu acho que uma coisa que eu tenho verificado nesse tempo que eu estou aqui, nesses últimos 3 anos, é que nós tivemos, assim, facilitamos uma grande abertura. Nós demos vozes para os trabalhadores, para que eles se expressassem. E isso fez com que eles se sentissem mais pertencentes, tivessem mais pertencimento na casa. Então, com isso, a casa que a gente fala que a casa cresceu, mas não é a casa que cresceu. Essa liberdade de dar voz a todos os que fazem parte da casa, nas decisões, às vezes, que a gente toma, que a gente comunica, não foi a casa que cresceu, foram as pessoas que cresceram. Então, consequentemente, a casa cresceu. Então, o seu legado seria a participação de todos os trabalhadores. Uma abertura, para que todos pudessem participar. Hoje, se você olhar, não tem quase nenhum trabalhador que não tenha hoje na tarefa da nossa casa. Última pergunta para a gente finalizar. A UEAK faz 91 anos, atravessou períodos muito difíceis, outros mais fáceis, e nunca deixou de funcionar. Qual mensagem que você daria para o próximo presidente dessa casa? O que você gostaria de deixar para uma orientação, uma coisa que você gostaria de dizer para o próximo? Uma delas seria exatamente que é muito fácil a gente dizer sim para as pessoas. E a dificuldade, muitas vezes, está em dizer não. Mas o não, quando também é dito com o mesmo acolhimento que se diz o sim, né? O não se torna mais suave. Então, eu acho que a ideia é dizer não com acolhimento, mesmo sendo não, sendo negativo, que às vezes não vai agradar, mas você também usar o mesmo acolhimento no não, você utiliza o sim, vai dar uma grande chance de que seja um não suave, sabe? Sem agredir as pessoas, sem ser contrário à opinião delas, mas um não bem dito, né? Dizendo que se fala bem dito, né? Bem colocado, né? Com amor, né? Com o mesmo carinho que a gente diz um sim, também diz um não. Então, seria uma Isso é não. carinhosa. Sempre porque a gente nunca vai agradar. E eu acho que eu, por exemplo, nunca tive essa intenção de agradar a todos. Eu sei, nem vou conseguir fazer isso. Mas quando não agrada, mesmo quando eu sei que não vou agradar, eu tento fazer da forma mais suave possível. É isso que você daria de conselho em relação para o próximo. O outro seria olhar as críticas como um recado para melhoramento. E aquela crítica que desintegra, que traz transtorno, né? Fazer silêncio. E lembrar sempre para que nós estamos trabalhando. Para que nós trabalhamos. Né? Então, o silêncio é um bom remédio, né? Uma crítica desequilíbrio que traz transtorno. Então, eu acho que nesse momento silenciar, o tempo vai fazer com que tudo volte a mudar. Muito obrigada pela transformação. Estou muito satisfeita com a sua resposta. Obrigada. Eu tenho quase 25 anos de carreira e eu nunca tive plateia. Mas como chamar com as palmas, já ia atropelar você. E aí, depois dessa entrevista ótima com a nossa repórter Nádia Pulig, a gente vai para um segundo momento. E agora vamos receber uma apresentação artística aqui no palco do EAK. E você, um jogral. Depois nós. Não, agora desse jeito. Deixa eu descer aqui.
Boa noite a todos. Boa noite. A nossa parte, nós ficamos na parte do jogral. Aí nós vamos recitar um poema contando um pouquinho da história da nossa casa, que se iniciou em 1935. E esse poema foi criado pelo nosso querido de Itaí, não sei onde ele está. E se chama 91 anos da UEAC, antes de ser União. Em 1920, numa pequena casinha, eu era Centro Espírita de Cascatinha. Nos juntamos ao Centro Espírita Amor, Perdão e Caridade. E em 1935, a União Espírita Allan Kardec ganhou vida. Por aqui passaram muitas pessoas distintas, dos quais um só nome vamos citar, para todos representar. Os pioneiros passaram por muitas dificuldades, mas a enfrentaram com muita humildade. Nossa casa sempre esteve na vanguarda do Espiritismo. Um de nossos trabalhadores, cujo nome de batismo não é o pai que se escreve, participou da primeira reunião de criação da diretoria da Federação Espírita Brasileira. Nossa casinha cresceu e virou um grande salão, com palcos e salas de evangelização. E quando a FEB lançou o estudo sistematizado, a União também começou o estudo organizado. Em 1995, novas obras aconteceram. O salão foi para o andar superior. E as salas de estudo ficaram no andar inferior. Além de um prédio anexo com cozinha. E um belo espaço exterior. Palestra presencial e virtual. Evangelização infanto-juvenil. Estudo sistematizado e prática mediúnica. Distribuição de donativos. Atendimento a gestantes e fraterno. E cartas de consolo. E a União há 91 anos trabalhando pela nossa evolução. Muito bem! As meninas! Ela o que? Eu entendi. Que apresentação emocionante! Que coisa mais linda! Momentos assim reforçam a importância da arte, da convivência e da espiritualidade dentro da nossa casa. Agora, uma breve entrevista sobre a importância do atendimento fraterno e do passe dentro da casa espírita. Entendeu? Oi, gente da Casa Espírita, estou aqui nesse momento muito especial para trazer um tema que nós consideramos muito a cara da casa. A gente está num processo de formação cada vez maior dos trabalhadores da casa, tanto no que diz respeito ao atendimento fraterno quanto no passe. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o André Andriolo, que é vice-presidente da União Espírita Allan Kardec e coordenador de assuntos doutrinários, para falar desse assunto. André, por que é tão importante os trabalhadores se formarem o tempo todo para acolherem por meio do atendimento fraterno? Então, Carla, se você notou, mas a nossa casa, um dos pontos fortes da casa é o estudo. Por que a gente foca muito no estudo? O estudo sistematizado, por exemplo, é a porta de entrada dos trabalhadores. E aí, para você formar para as outras tarefas, todo mundo sai do ESG, a gente chama de ESG, né? Todo mundo sai do ESG. Então, o trabalhador para o passe, o trabalhador para atendimento fraterno, o trabalhador para reunião mediúnica, o trabalhador para assistente social, para o bazar, até para a cantina, né? Todo mundo sai
do estudo sistematizado. E a gente tem que ir formando, né, as pessoas, formando no sentido, dando instrução para as pessoas poderem fazer as tarefas. E essas duas tarefas que você falou, o passe e o atendimento fraterno, elas são fundamentais na casa espírita, porque uma, que é o atendimento fraterno, é que diz respeito ao acolhimento. Nós somos uma casa acolhedora, queremos ser a casa mais acolhedora de Petrópolis, e nós lutamos para ser assim, e a gente acolhe as pessoas que chegam lá na casa espírita com problemas, com problemas íntimos, com problemas pessoais, com problemas que elas acham que um apoio espiritual pode ser dado, né? Então eles vão às vezes conversar com a gente. Então a gente dá esse apoio, né, essa conversa fraterna. E o atendimento fraterno é uma conversa fraterna, onde a gente pode ouvir essas pessoas e até dar conselhos, sempre olhando, né, com a visão espírita. E o passe, né, o passe é a parte integrante da reunião pública. Nós temos as reuniões públicas, segunda, nas quintas-feiras, e na reunião pública nós temos a aplicação do passe. E aí esses trabalhadores também precisam de formação. Mas além dessa formação, né, para ajudar na reunião pública, no passe que a gente começa a formar os médiuns. Porque no passe, o médium passista, né, ele começa a entrar em contato com os espíritos, com os mentores, com os guias, e isso vai aumentando a percepção mediúnica daquelas pessoas que lá na frente vão se tornar os médiuns que vão trabalhar na reunião mediúnica. Né? A reunião mediúnica, que é, vamos falar assim, o último posto ali do trabalhar na reunião mediúnica, o último posto do médium, né, do trabalhador espírita, do médium, trabalhar na reunião mediúnica, no caminho da mediunidade, né? Então, mas a gente começa muitas vezes treinando e capacitando e até criando no sentido de que abrindo a mediunidade daqueles que estão aplicando o passe. Então, por isso que a gente precisa formar o médium passista e a gente precisa formar o atendente fraterno. Fora que, como nós estamos começando, né, alguns trabalhos, vocês sabem que a gente já começou a nossa ideia é fazer um trabalho de atendimento na maca, né, que no final das contas, né, a gente espera que a gente consiga trabalhar além da assistência espiritual daquela pessoa, também dar uma assistência física ali, dar uma ajuda, dar um reforço energético naquelas pessoas que, quem sabe, a gente consiga ter algumas curas, né? Então, para fazer esse trabalho do atendimento nas macas, nós vamos precisar de médiuns para atuar no atendimento espiritual ali, com as pessoas na maca. Vamos precisar de médiuns passistas para aplicar o passe. Vamos precisar de atendentes fraternos para conversar com as pessoas depois que elas saírem lá da conversa da maca. E vamos precisar de todos os trabalhos que normalmente acontecem dentro da casa espírita. Então, para a gente poder implantar uma reunião onde a gente vai ter atendimento espiritual com maca, a gente vai precisar, além dos médios propriamente dito, dos passistas, dos atendentes fraternos, a gente vai precisar de médios para fazer uma reunião mediúnica, porque vai acontecer uma reunião mediúnica tradicional junto, ou logo depois. E vamos precisar de gente para fazer palestras, vamos precisar de recepcionistas, vamos precisar de pessoas na cantina. Todo o trabalho que a gente faz vai acontecer junto com o atendimento com a maca. Então, para fazer isso, a gente precisa desenvolver novos trabalhadores. Do mesmo jeito que nós desenvolvemos trabalhadores para atender, para trabalhar nas casas consoladoras, né? Tudo vai se repetindo aí, mas sempre baseado na formação de trazendo novos trabalhadores e formando eles para que a gente possa sempre acolher quem chega na casa espírita. Resumindo, nesses 91 anos da Casa Espírita, nessa comemoração, o que a gente precisa que os trabalhadores saibam é que eles vão precisar trabalhar muito mais daqui para frente. Eu acho que eu não diria que eles vão precisar. Vamos assim, gente, olha,
tem muita oportunidade de trabalho. E quem quiser trabalhar, a gente está aqui para ajudar. Maravilha. Obrigada, André, pelo bate-papo. Foi um prazer falar com você. Foi um prazer, foi todo meu. Que conteúdo importante. O acolhimento e a escuta fraterna fazem parte da essência da casa espírita. E agora chegou o momento de mais uma atração especial ao vivo. Com vocês, a nossa esquete preparada para essa data comemorativa. Aê! Dá uma olhadinha. Vamos canto, né? Vocês vão ficar. Não vai ser lá não? Não vai ser lá não? Ô, Gabriel, não é lá não? Pra poder gravar. Vai ter que girar também. Há 91 anos, a União Espírita Allan Kardec abriu suas portas para acolher, ensinar e servir. Ao longo dessas décadas, muitos irmãos passaram por aqui, mas o mesmo ideal permaneceu vivo. A prática do amor ao próximo, inspirada nos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Hoje, vamos recordar alguns momentos dessa história construída por trabalhadores anônimos, voluntários dedicados e corações dispostos a servir. O trabalho da UEAK nunca se limitou às paredes dessa casa. O cuidado com o próximo também se fez presente por meio do atendimento médico fraterno, oferecendo auxílio e acolhimento a quem mais precisava. Enquanto alguns serviam aqui, outros levavam conforto aos hospitais, visitando enfermos, oferecendo a palavra de fé e levando a mensagem consoladora do Evangelho. Muitas mãos também percorreram ruas e lares em campanhas solidárias, arrecadando alimentos para auxiliar famílias em momentos de dificuldade. Cada alimento entregue levava consigo mais do que um sustento material. Levava o carinho, a esperança e a certeza de que ninguém está sozinho. Ao longo desses 91 anos, as reuniões públicas foram portas abertas ao conhecimento, à reflexão e ao consolo espiritual. As crianças também encontraram espaços para aprender valores de fraternidade e amor por meio da evangelização, preparando novas gerações para construir um mundo melhor. Os grupos de estudo formaram trabalhadores, aprofundaram conhecimentos e mantiveram viva a busca constante pelo aprendizado. Nos atendimentos espirituais, incontáveis pessoas encontraram acolhimento, orientação e amparo para suas dificuldades. Para muitas famílias, as cartas consoladoras trouxeram alívio à saudade e renovaram a certeza de que a vida continua além da matéria.
Momentos de profunda emoção que fortaleceram a fé e reacenderam a esperança de inúmeros corações. 91 anos representam muito mais do que uma data. Representam vidas transformadas, amizades construídas, lágrimas enxugadas e sementes de amor espalhadas ao longo do tempo. A história da União Espírita Allan Kardec continua sendo escrita todos os dias por aqueles que servem, estudam, acolhem e acreditam. Que possamos honrar este legado, seguindo adiante com fé, trabalho e fraternidade. Que apresentação maravilhosa, né? Como é a primeira vez da Marta numa bancada, ela só consegue ler o roteiro. Então a gente já tinha achado que era maravilhoso. Mas foi muito mais legal. Parabéns, foi uma delícia. A minha colega Tássia se empenhando muito. Bem, a gente põe coleguinha num lugar onde ele não está acostumado. Mas ela está linda, parabéns. Mas realmente foi um sketch emocionante, que mexeu com os nossos corações, provavelmente fez cada um lembrar de como chegou aqui, do primeiro passe, e aí daí pra frente. E para encerrar esta noite tão especial, Que nem vai ser tão encerrada assim, tem outra coisa no roteiro. Ela tá certa, segue. vamos receber a nossa última atração ao vivo. Chegou o momento da atividade musical do É a Cara Penúltimo ou antepenúltimo. A gente segue aqui no processo. Processo junto com você, ao vivo com a plateia. Vocês estão sentados?
Muito bem. Na força do bem. Na força mesmo. A próxima é da minha Bom, vocês sabem que eu estava fazendo algumas músicas, né? Melodias. Aí eu não posso deixar de botar alguma coisa. Tipo uma coisa sertaneja. Quando? É estilo meu. Segunda-feira já começa a confusão. Não sei se estudo é net ou se penso na realização. Tudo pronto, depois do passe de realização. Horas, é hora da oração. Paciente, uma grande confusão. O pastel não sai da mente, o cheirinho é muito bom. Passaram, mas não desanimamos, estudando e trabalhando, mais ou menos aceitamos. Segue em frente. A gente segue em frente. A gente segue em frente. Com Jesus, a gente segue em frente. Eu estava com dificuldade de botar a música. Aí a Neuzeli entrou e ela falou assim, estilo Tim Vanessa. Aí veio e falou assim, aí eu comecei a tocar, ficou igualzinho. Não, ficou igualzinho Tim Vanessa, se fosse sertaneja. Sertaneja, eu me recuso. Não aceito. Aí a gente mudou para o rockzinho da sua gostou. E aí vamos lá. Essa agora é do Paulinho. Uma mensagem na mão, no caminho conforto, olha arroz e feijão, e com necessidade, vai com Jesus meu irmão, nessa casa abençoada, você é bem acolhido, não erra coração. Nessa casa abençoada, trabalha a ação. Você é bem
Muito bem. Prova que quando a gente quer fazer, a gente faz acontecer. Né? Nós temos que dar muita força para a arte. Itair é um entusiasta da arte espírita desde que eu me entendo aqui dentro. E a gente precisa dar força para a arte, só precisa querer. Arte não é só teatro, arte é poesia, arte é música, arte é pintura, arte é muita coisa. E a gente precisa dar vazão à arte. Isso tudo a gente fez, a ideia dessa reunião de hoje foi do Itair. 100% dele. E a gente comprou, né? Parabéns. A arte emociona, a arte envolve, a arte encanta. Nesse momento, entendemos a arte como um portal que nos levou para a nossa espiritualidade. E agora chamamos Flávia Andriolo para uma mensagem especial. Gente, a nossa turma trabalhou muito para fazer a apresentação. A gente ralava toda semana e não chegava a conclusão nenhuma. Estudava, debatia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí nós decidimos pegar as partes mais importantes de eventos da casa, desde que a gente entrou aqui. Mas só que eu entrei aqui há 56 anos, então tinha 700 coisas para falar. Aí a gente começava a contar coisas que aconteciam na evangelização, coisas que aconteciam na mocidade, os passeios que a gente fez, a ajuda que a gente dava na campanha do quilo, e não sei o que, não sei o que. Aí começamos a bolar um negócio bem legal para apresentar para vocês. Só que aí a gente ia ter que marcar um sábado inteiro para apresentar. Aí o pessoal assim, resume, Flávia. Eu falei, eu não conheço essa palavra. Ninguém me ensinou essa palavra em português. Não sei o que é resumir. E aí foi. No último dia, a última chance, a gente começou a rabiscar. Não vai dar 10 minutos, não vai dar 10 minutos. Como é que vai ser? Vamos parar tudo e fazer outra coisa. Aí elas olharam para mim assim, como eu disse, tá maluca? Falta 15 minutos para acabar a aula. Aí eu me lembrei de uma mensagem muito linda que nós recebemos na reunião mediúnica, no nosso grupo de mediúnica. Então, a gente até brincou, porque já que a gente não resolveu, a espiritualidade foi lá e deu o jeito dela. Então, a gente resolveu trazer para vocês essa mensagem, porque ela é para todos. Mas antes disso, por que essa mensagem surgiu? Porque na hora que a gente ia terminando a reunião mediúnica, o Espírito falou assim, eu já comecei a falar, então nós vamos fazer a prece final. Quando eu comecei a falar isso, ele disse assim, eu estou aqui esperando. Aí eu falei, sim, eu não tinha visto, né? Eu falei, sim, pois não. Ele falou assim, eu estava esperando vocês cantarem aquela música. Aí eu falei, que música? A música da UEAK. Não, mas nós vamos cantar agora. Agora? Não, é antes. Aí é antes, porque ele pediu pra gente cantar. Aí, quando a gente começou a cantar, a gente viu que essa música, eu conheço desde criancinha que meus avós cantavam, como uma música muito familiar da UEAK, que vocês já conhecem, e que, se vocês prestarem atenção na letra, ela é muito a nossa cara. Então, a gente estava até conversando com a Ivana para tentar colocar essa música como mesmo nosso hino, né? O hino da nossa casa. E depois vocês vão ouvir o irmão espiritual falar sobre nós e sobre essa música, tá bom?
Então, é a nossa contribuição para vocês com a ajuda do irmão que não se identificou e a gente agradece a ele por nos salvar. Nós vamos fazer uma roda. Todos nós vamos cantar essa música. Mão quentinha que eu gosto. Vou pra ali, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Amigos, irmãos, vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos. Não é a Jesus, não é a ninguém. Toma! A nossa alegria. Vamos ouvir essa canção. Ó, só pra dizer, a médium é a Evelyn, tá? Como ela representa a casa de vocês. Todas as vezes que vocês mencionam essa canção, nós estamos de ombro a ombro, de lado a lado, cercando toda a casa. Como nosso coração se alegra ao ouvir a canção cantada de vocês. Quantas pessoas vocês alegram quando essa canção é mencionada aqui nessa casa. Eu sei que está chegando o aniversário. Quanta coisa boa já aconteceu aqui nesse lugar. Vocês ficam pensando o que fazer para comemorar. A comemoração maior é viver essa canção. É estar lado a lado, ombro a ombro, com os bons cristãos. Dar o exemplo em cada lugar que vocês passam. Em cada boa palavra que sai da boca de vocês. Cada vez que vocês vibram
cantando essa canção, nós nos reunimos todos aqui em volta e nos alegramos, porque invade uma luz e uma alegria que de fato contagia. Como é bom ver vocês aqui, meus irmãos, trabalhando no meio dessa nação. Como é bom ver tanta vibração, quanta união, quanto aprendizado, quanta coisa gostosa vivemos nessa casa. Nós que já passamos por aqui, aqueles que vêm aqui desencarnados para poder buscar remédios, aprendizados, aqueles que vêm por curiosidade, meus amigos, porque muitos vêm pela curiosidade. E sentem uma energia e uma vibração que eles nunca viram, não tem nenhuma explicação. A vocês, caros trabalhadores, peço mais uma vez que essa canção seja vivida por cada um de vocês. Que essa palavra de esperança, de amor, de carinho, de cuidado, de caridade, de fazer o bem sem olhar a quem, de ajudar com o coração, sem esperar recompensa, reconhecimento, sem esperar que vão olhar e vão dizer que foi aquele ou aquele que tenha feito, mas que a gente pense que tudo que aqui é vivido é por um bem maior e pelo nosso Mestre amado Jesus. Que Deus possa fortalecer cada um que aqui está, aqueles que não puderam estar também com as suas obrigações, com as suas famílias, ou por qualquer outro motivo que talvez nós nem entendemos, mas tem um propósito em tudo. É uma alegria imensa poder vir nessa casa todas as vezes e sentir essa paz, essa harmonia, essa alegria. O Evangelho sendo espalhado de um jeito tão carinhoso, de um jeito tão minucioso, de um jeito tão especial, que cada um que entra aqui sente tudo isso e não tem nenhuma palavra que explique o amor que é vivido aqui. Que vocês possam sentir a paz, sentir o nosso amor, o nosso abraço, a nossa gratidão, e que vocês possam continuar levando esse trabalho para cada um. E de fato, do pequenino ao velho, daquele menor que chega aqui no colo de sua mãe, que ele é sentido, ele sente esse amor que vive e compartilha cada um dos presentes. Muito obrigado por permitir que nós possamos ajudá-los nesse trabalho tão belo que vocês fazem nessa casa. E que esse ano de comemoração não seja apenas mais um ano que essa casa foi fundada, levantada de concreto, de barro, de tijolo, de parede, de nada material, mas de todo o bem, de todo o amor, de todo o carinho, de todo o cuidado que é colocado aqui todos os dias. Ainda que a porta esteja fechada, eu sei que cada um pensa, lembra, vibra por toda essa equipe que aqui ajuda vocês, por toda essa equipe que se dispõe a trabalhar e aprender. Que a porta fechada não seja um impedimento para que vocês façam o trabalho aqui, mas que para onde quer que vocês estejam, que vocês vitalizem a nossa casa, toda a nossa equipe que está disponível 24 horas por dia a ajudá-los. Porque quando nós os ajudamos, nós estamos sendo ajudados também. Nós somos gratos por todas as tarefas que tem aqui nessa casa. Pelo alimento que vocês dão àqueles que não têm, pelo abraço daquele que chega precisando receber, pela aquela conversa ali no cantinho que está precisando ser falado, pelo sorriso que é disponibilizado quando alguém entra nessa casa, por uma mensagem de cuidado que o trabalhador recebe quando ele aqui não vem, pela oração que é feita pela família daquele que aqui está com vocês e aqueles que também não estão. Por nós que já trabalhamos aqui nessa casa, quando vocês lembram do nosso trabalho, nós nos alegramos. Como foi bom ter podido participar, encarnado e agora nessa tarefa desencarnado. Como é bom sentir o aconchego desse nosso lar, que é o UNIAC. Então, eu deixo com vocês o nosso mais sincero abraço de fraterno. E que essa canção seja vivida todos os dias. Que vocês possam mencionar isso para todos os outros trabalhadores que aqui não estão, nas reuniões que vocês fazem, nos estudos. Que essa canção seja vivida, que ela seja experimentada, que ela seja realizada em todos os momentos por vocês. Que nós possamos ser sempre exemplos de bons cristãos em qualquer lugar que nós estejamos. Aqui dentro da casa é muito fácil, porque nós temos todo o amparo necessário. Mas que nós possamos ser bons cristãos no nosso trabalho, na nossa casa, na rua, no trânsito, no hospital, em qualquer lugar que a gente esteja.
que nós possamos, de fato, refletir a luz de Jesus e ser bons cristãos. Eu deixo com vocês o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Fiquem em paz. A vontade que a gente tem de se ajoelhar e agradecer a vocês por tudo, por tanta força que vocês nos dão, nos amparam, nesses anos todos em que nós somos alunos, às vezes somos professores, às vezes somos coordenadores, às vezes pegam a gente no colo, às vezes a gente pega o outro no colo, às vezes a gente toma passe, às vezes a gente dá passe. E nessa troca imensa e maravilhosa, a gente sempre recebe o apoio de vocês. Nós somos eternamente gratos pela paciência que vocês têm conosco, pela alegria que vocês sempre tentam também nos trazer, mesmo nos momentos difíceis. E a gente agradece de coração todas as falanges, todos os grupos, todas as comunidades de trabalhadores do bem que vêm aqui nos oferecer a sua experiência, o seu talento, na ajuda que eles necessitam, e a nós mesmos também. Muito obrigada, meu irmão. Muito obrigada por tudo que vocês fazem por nós. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade, porque se vocês também não nos dessem essa abertura, nós não poderíamos estar aqui para poder ajudar e ser ajudados. A palavra de hoje que eu queria, nem sei se é assim que deveria estar me colocando, mas que o coração de vocês fique cheio de gratidão e que de fato vocês vivenciem a alegria de ser um bom cristão. Sei que tem alguns momentos que dá vontade de desistir e sair correndo, mas a gente precisa persistir. Não é insistir, porque quando a gente insiste, a gente está querendo uma coisa que não é nossa. Mas quando a gente persiste, a gente está melhorando, a gente está trabalhando, a gente está abrindo possibilidades para que as coisas aconteçam da melhor forma. Então persista. E cada sonho que tem no coração de vocês é sonhado por nós antes também. Sei que muitas preocupações, muitas ocupações batem às vezes na nossa mente e no nosso coração. Mas saibam que todo o trabalho está sendo realizado e os que ainda vão ser concretizados, eles já estão sendo preparados por nós aqui nas periferias. Cada passinho, ainda que aos olhos de vocês sejam de formiguinha, aos nossos olhos já é um passo bem grande. Sonhem, persistam, lutem, creiam, tenham fé e esperança, que ser um bom cristão é o que mais leva para a nossa casa. Fiquem com Deus, fiquem na paz, com vários lares de vocês, com certeza de que tudo está sendo cuidado. Vamos trabalhar com muita alegria. Eu me digo mais cristianizado pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria Chegamos ao fim dessa edição muito especial do EACA e Você. Queremos agradecer a todos os trabalhadores, voluntários, entrevistados, artistas e participantes que ajudaram a construir esse momento tão especial. Foi uma alegria celebrar os 91 anos da Casa da União Espírita Allan Kardec, com tanta emoção, memória, espiritualidade e acolhimento. Esperamos que este programa tenha tocado o coração de todos que estiveram conosco nesta noite. E quem sabe, dependendo dessa primeira edição, possamos voltar em breve numa reunião pública de quinta-feira.
nos reencontrarmos na comemoração dos 92 anos da nossa Goiacara. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para todos. Até a próxima. Você é bem acolhido.